Olá, meus queridos amigos. Bem-vindo, querido amigo, à nossa palestra aconchegante sobre antes de ir para a cama. Hoje, vamos fazer uma jornada mágica para a vasta extensão do espaço. Juntos, exploraremos as razões pelas quais a humanidade está tão ansiosa para explorar as estrelas. O espaço sempre foi uma fonte de admiração e inspiração para as pessoas. Nossas civilizações antigas eram um grupo tão curioso. Eles passaram o tempo olhando no céu noturno, esboçando meticulosamente o ambiente e procurando padrões na vasta extensão do espaço. Mas, minha querida, no século XX, havia mais do que apenas a oportunidade de estudar o espaço. Ficamos muito felizes por poder ir para lá. Eu entendi totalmente. Você pode estar se perguntando por que isso é um passo tão importante. Vamos imaginar nosso planeta juntos. Imagine uma pequena bola azul, balançando a vastidão do espaço, com uma delicada camada de atmosfera ao redor. Somos muito gratos por ter um lugar para chamar de lar, mesmo que não seja para sempre. Nosso planeta está enfrentando grandes desafios. As mudanças climáticas, os recursos limitados e a possibilidade de impactos de asteroides são apenas algumas das coisas com as quais estamos lidando. Meus queridos amigos, em algum momento, teremos que sair de casa para encontrar um novo. Isso é difícil, mas é algo que devemos fazer se quisermos sobreviver como uma espécie. No entanto, a busca pelo espaço é muito mais do que apenas encontrar um novo lar. Você sabe, é apenas esse desejo profundo de explorar o desconhecido, deixar uma pequena marca para trás, para passar os pequenos pedaços de nós mesmos para gerações futuras. Construímos telescópios, lançamos satélites e enviamos sondas para mundos distantes para explorar e aprender mais sobre nosso universo. Estamos curiosos. Existem outros seres por aí no universo como nós? Tenho certeza de que existem outras formas de vida por aí em algum lugar entre os bilhões de estrelas. Sei que alguns de vocês são tão curiosos quanto eu sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Eu gostaria de ter boas notícias sobre isso, mas a verdade é que, mesmo que a vida sobrenatural não exista, nossa presença no espaço é uma maneira de preservar a civilização. Enviamos para fora deste mundo não apenas mecanismos, mas também partículas de nós mesmos. A mensagem do DNA tem tudo a ver com sementes de plantas. Se, por algum motivo, a humanidade deixasse de existir, sua presença ainda seria sentida, pois sua marca permaneceria na poeira estelar. A Cosmonautics cresceu e evoluiu tanto. No começo, era mais do que apenas uma ciência, fazia parte da ideologia do Estado também. A União Soviética e os Estados Unidos estavam em uma competição amigável para ver quem poderia alcançar as coisas mais incríveis. Ambos colocaram muitos recursos em pesquisa porque queriam fazer o melhor possível. É realmente incrível o quão longe chegamos em um período de tempo tão curto, especialmente quando se trata de tecnologia. Mas, com o passar do tempo, a emoção meio que se despertou. É compreensível que o espaço se tornasse uma esfera privada, e as pessoas começaram a se concentrar em dinheiro. Estou tão animado para descobrir o que vem a seguir para nós. Estou tão animado para descobrir o que a nova era da exploração do universo trará. Nesta palestra, vamos fazer uma jornada juntos pela história dos Cosmonautics, explorando seus aspectos técnicos fascinantes e olhando para um futuro cheio de possibilidades. Vamos todos encerrar em nossos cobertores, fechar os olhos e fazer uma viagem mágica além do nosso planeta. Você já se perguntou por que o espaço sempre atraiu pessoas? Você sabe, mesmo antes de os primeiros foguetes serem enviados para o céu, as pessoas já estavam tentando entender a estrutura do universo. Eles estudaram as estrelas, construíram observatórios e criaram mapas. É difícil de acreditar, mas eles não poderiam imaginar que um dia eles seriam capazes de ir para lá. Mas você sabe, mesmo antes de as pessoas inteligentes no laboratório e os engenheiros começarem a sonhar maneiras de viajar para outros mundos, havia algumas pessoas criativas por aí desenhando fotos dela. Mesmo na Grécia Antiga, o sábio filósofo Platão escreveu sobre algo verdadeiramente incrível. Ele acreditava que a Terra está cercada por esferas cósmicas e que dentro dessas esferas, outros mundos existem. Na Idade Média, as pessoas tinham medo de falar abertamente sobre essas coisas, o que é totalmente compreensível. Em 1608, o astrônomo alemão Johann Kepler escreveu sobre uma viagem à Lua em seu sonho de trabalho. Em sua história, Nosso H. Ero chega ao satélite da Terra, graças a alguns espíritos amigáveis, ou não tão amigáveis. Ele sente que está sendo transportado pelo espaço sem ar por essas forças misteriosas, e do alto, ele obtém essa visão incrível do planeta. Foi a primeira vez que alguém entrou no espaço, e foi uma conquista incrível. Séculos se passaram e,
com o desenvolvimento da ciência, nossa compreensão do espaço se tornou muito mais rica. No século X, o francês Cyrano de Bergerac descreveu uma viagem à Lua usando cargas de pó. Seu compatriota Bernard de Fontenelle escreveu sobre a multiplicidade dos mundos em 1686. Essa foi uma das primeiras obras científicas e filosóficas para discutir a possibilidade de vida além da Terra. Mas você sabe o que? O escritor mais famoso que previu viagens espaciais foi Jules Verne. Em 1865, ele publicou um romance que foi a aventura. Foi chamado de Um Canhão para a Lua, e foi a leitura emocionante. Naquela época, ninguém estava pensando em foguetes, e tudo bem. Eu sei o quão difícil é imaginar entrar no espaço. Parece impossível, não é? Jules Verne estava curioso sobre o que um dispositivo poderia fazer. Ele pensou no que poderia alcançar, como alcançar a Lua. Seu navio pode não ter sido o modelo mais recente, mas é incrível como ele estava no local. O dispositivo, que fez uma pequena viagem, tinha a forma de um pequeno cilindro de metal bonito com o nariz pontudo. Fico feliz em lhe dizer que este formulário funcionará muito bem para passar pelas partes grossas da atmosfera. A concha foi feita de alumínio, um metal leve e forte. Foi a escolha perfeita para a base da nave espacial futura. A cápsula era do tamanho do módulo de comando Apollo, usado para missões lunares reais. Mediu 2,7 metri de diâmetro e 3,7 metri de altura. O navio foi projetado para ser selado por dentro, que era exatamente o que os cosmonautas precisavam. Para a iluminação, eles usaram uma lâmpada a gás, o que era realmente conveniente. E para o oxigênio, eles tinham um sistema incrível que absorveu dióxido de carbono e liberou oxigênio. Você ficará feliz em saber que esse princípio útil foi usado mais tarde em sistemas de suporte à vida em navios reais. Dentro da cápsula selada, você encontrará sofás macios e macios que estão lá para amortecer você durante o lançamento e torná-lo mais confortável. Você ficará feliz em saber que isso é como um assento moderno de astronauta. É especialmente projetado para amortecer seu corpo durante a decolagem e o pouso. O método de lançamento da Verne era um pouco irrealista, mas tudo bem. Seu navio estava sendo disparado de um canhão gigante, o que tornaria esse voo impossível. Estou tão feliz por termos conseguido evitar a sobrecarga, pois isso poderia ter matado a tripulação no início. Estou tão feliz em lhe dizer que o próprio princípio do poderoso overclocking inicial acabou sendo correto. Verne até colocou seu boné de pensamento e descobriu a velocidade ideal para o veículo deixar a Terra. Fico feliz em relatar que, neste caso, foi surpreendentemente próximo da segunda velocidade cósmica real de 11,2 km por segundo. Eu entendo, mas receio que um único pulso não fosse suficiente para alcançar essa velocidade. Mais tarde, no século XX, nossos cientistas brilhantes descobriram que precisávamos de uma maneira totalmente nova de pensar. Eu sei que você está pensando que um foguete, mesmo que realmente poderoso, não pode ser o suficiente para vencer a gravidade da Terra. E você está certo. O peso do foguete é muito pesado para superar. E depois havia a ideia de foguetes, o que foi realmente emocionante. Você já se perguntou como os foguetes espaciais conseguem voar tão facilmente? Bem, é porque eles derramaram uma parte significativa de sua massa enquanto viajam pelo espaço. Primeiro, os motores que são os mais baixos e mais poderosos trabalham juntos para levantar o foguete acima da superfície da Terra. Quando o combustível acaba, essa parte da estrutura é descartada e o próximo estágio continua a acelerar. Você ficará feliz em saber que isso permite reduzir significativamente o peso total do foguete e obter as velocidades necessárias sem cargas excessivas. Em 1895, Konstantin Tsiolkovsky foi inspirado pelas obras de Jules Verne. Ele escreveu Dreams of Earth and Sky, onde descreveu o conceito de foguetes de vários estágios e vida em gravidade zero. Então, em 1903, a incrível Konstantin Tsiolkovsky criou uma teoria matemática da propulsão a jato, provando que um foguete pode realmente superar a gravidade da Terra. É tão emocionante pensar que, em meados do século XX, essa se tornará a base para todos os programas espaciais. Assim, o foguete americano Saturno V, que entregou as pessoas à Lua, consistia em 3 etapas. O primeiro acelerou até uma altitude de 68 km, o segundo colocou o navio em órbita e o terceiro enviou o navio a caminho da Lua. O SET soviético, que foi usado para lançar o primeiro satélite, e depois Yuri Gagarin, teve 2 etapas. Esses estágios permitiram superar a gravidade da Terra.
Era o início dos anos 1900, e duas mentes brilhantes, o engenheiro alemão Hermann Abert e o americano Robert Goddard, chegaram independentemente à mesma conclusão: o combustível líquido era a chave para criar foguetes reais. A corrida pelo espaço começou com uma guerra, não um sonho. É difícil de acreditar, mas a Europa, que antes era um farol da ciência, estava em ruínas. Os impérios britânicos, franceses e alemães tiveram que fazer algumas escolhas difíceis. Eles decidiram se concentrar em suas economias, o que significava reduzir o tamanho de seus exércitos. É realmente incrível que esses dois países saíssem da guerra com tanta força. Eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Eles se tornaram novas superpotências, e é inspirador ver como eles se uniram e cresceram muito. É importante entender que a URSS e os Estados Unidos não estavam mais em pé de igualdade. Sua rivalidade foi algo que tocava todas as partes de suas vidas, da política à economia e à força militar. Não demorou muito para que se espalhasse para o espaço. No século XIX, nossos cientistas sonhavam em voar para a Lua. No século XX, esse sonho havia se tornado realidade. O espaço não é mais apenas uma fantasia, tornou-se um instrumento de influência política. Tenho certeza de que todos podemos concordar que demonstrar superioridade a todo mundo é o objetivo de todos os países. Quem é o primeiro a enviar um satélite, ou o primeiro a lançar um humano, conseguirá isso. Apenas imagine, dois trens correram ao longo de faixas paralelas. Ambos estão tão determinados a ser os mais rápidos que podem ser, mesmo que seja apenas por um pouquinho. Eles estão sempre fazendo isso, mas eles nunca colidem. Esse foi o fim da corrida espacial. Um estado deu um grande salto à frente e seu vizinho estava ali com eles o tempo todo, ansioso para recuperar o atraso. Nos primeiros anos, a União Soviética estava liderando o caminho. Você sabe, havia outra razão pela qual os Estados Unidos e a URSS estavam tão ansiosos para entrar no espaço. Tinha a ver com a tecnologia militar. Você já ouviu falar sobre o programa V2 de Hitler? Foi o primeiro projeto do gênero, e tudo se tratava de desenvolver um míssil balístico que poderia chegar à beira do espaço e atacar o inimigo. Em 1944, os nazistas usaram uma ferramenta especial chamada FAL-2 para atacar Londres. Esses foguetes subiram a uma altitude de 200 quilômetros, se aventuraram no espaço e depois aterrissavam suavemente em seu alvo. Eles estavam indo tão rápido, mais de 5.000 quilômetros por hora. Era impossível detê-los. Quando a guerra terminou, os Estados Unidos e a União Soviética estavam ansiosos para adaptar essas tecnologias por suas próprias necessidades. Estamos à procura de alguns engenheiros alemães talentosos. É interessante como os dois países foram capazes de colocar as mãos nos restos do programa de mísseis alemães, mas cada um os usou para seus próprios propósitos únicos. Os Estados Unidos receberam Werner von Braun, a mente brilhante por trás do V2, de braços abertos. Em uma troca amigável, a União Soviética recebeu Helmut Grettrup. No entanto, o futuro não foi decidido por eles, mas por alguém cujo nome foi mantido em segredo por um longo tempo. Sergei Korolev. Korolev era uma pessoa incrível. Ele era mais do que apenas um engenheiro. Ele era um sonhador, inspirado nos livros de Tsiolkovsky e Verno. Ele era um homem que sabia como transformar ficção em realidade. É importante lembrar que o caminho para o seu triunfo não foi fácil. Em 1938, ele ficou preso erroneamente por vários anos. Tive a oportunidade de passar um tempo nos campos, trabalhando em condições desafiadoras. Não foi até 1944 que ele foi libertado e recebeu a importante tarefa de desenvolver mísseis. Mais tarde, na década de 1950, ele teve a honra de liderar o programa espacial soviético. Mas mesmo após suas primeiras vitórias, seu nome permaneceu em segredo para a maioria das pessoas. Eles chamaram de designer-chefe, pelo menos oficialmente. Na URSS, os foguetes foram construídos como armas, e essa era uma parte muito importante da defesa do país. A economia soviética estava focada no desenvolvimento militar por causa da guerra. Isso significava que eles precisavam de mísseis balísticos intercontinentais. Esses mísseis podem transportar ogivas nucleares em L globo. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas se um foguete puder voar através de um planeta, poderá voar mais longe. Estou tão orgulhoso da URSS. Eles desenvolveram o R-7, o primeiro míssil balístico intercontinental do mundo. Estou tão animado para lhe dizer que não apenas superou o Fu-2, mas também pode iniciar objetos no espaço.
Os Estados Unidos criaram Rocketstone e Atlas ao mesmo tempo, e estamos muito orgulhosos deles. Eles simplesmente não eram tão poderosos quanto o R-7. É importante lembrar que todos esses desenvolvimentos foram feitos com os militares em mente. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu na URSS nos Estados Unidos. O espaço não era considerado uma ciência. Os mísseis foram criados com o importante trabalho de entregar ogivas nucleares. Não foi até que eles mostraram que eles poderiam ir além da Terra que experimentamos a era espacial. Foi entendido por ambos os lados que quem assumiu o controle do espaço sideral primeiro obteria uma vantagem estratégica. Nos Estados Unidos, a Cosmonautics era apenas um dos muitos campos científicos. Mas na União Soviética, tornou-se muito mais. Tornou-se um modo de vida. Para a URSS, a exploração espacial era mais do que apenas ciência. Também se tratava de mostrar ao mundo o quão grande era o sistema socialista. Assim, o país colocou muitos recursos em seus programas de foguetes, e a Cosmonautics se tornou o principal projeto em que todo o país estava focado. Na década de 1950, ninguém poderia ter previsto que os humanos entrariam no espaço apenas 10 anos depois. É incrível a rapidez com que as coisas podem mudar, não é? Fomos de apenas testar foguetes há alguns anos para poder enviar naves espaciais para a órbita de baixa Terra. Em 4 de outubro de 1957, o mundo mudou, e estávamos lá. A União Soviética lançou um satélite, pela primeira vez, foi além do planeta. Era uma pequena bola de metal com antenas, pesando 83 quilogramas. Não tinha nenhum equipamento ou imagens científicas, mas enviou alguns sinais de rádio curtos e de bip que podiam ser ouvidos em todo o mundo. Ele fez isso para que pudéssemos colocar objetos em órbita sem nos preocupar com eles recuar. Este foi um grande passo à frente, especialmente para a comunicação por satélite. Foi um avanço para a ciência, e estamos muito felizes por você. É uma verdadeira vergonha. Os Estados Unidos sempre se consideraram um líder tecnológico, mas agora acontece que a União Soviética foi a primeira a conquistar o espaço. Em resposta, os americanos realmente foram além, criando a NASA e começando a desenvolver seu programa espacial. Mas a União Soviética não iria parar, e tudo bem. O primeiro satélite foi como um pequeno símbolo de esperança, e agora as próximas missões já estão fazendo descobertas científicas. Antes de enviarmos nosso primeiro humano para o espaço, nossos engenheiros trabalharam duro para garantir que ele fosse seguro e confortável. Eles tiveram que descobrir como protegê-lo de coisas como falta de peso, radiação e sobrecarga. Então, havia essas missões biológicas, sabe? A primeira pessoa a entrar no espaço foi Laika, um micrela comum que foi escolhido para o programa de voo Sputnik 2. Em 3 de novembro de 1957, seu navio entrou em órbita e ela ficou muito feliz. É difícil encontrar as palavras para expressar o quão triste estou com este voo. Foi uma tragédia. A princípio, os médicos pensaram que Laika seria capaz de viver por alguns dias, mas infelizmente, seu sistema de suporte de vida superaqueceu e ela faleceu algumas horas depois. Seu veículo não foi feito para voltar, infelizmente, o pobre cachorro teve que ficar para trás. Foi comovente, mas a cápsula queimou na atmosfera alguns meses depois. Esse experimento foi realmente difícil, mas nos deu alguns dados realmente importantes. Aprendemos que os organismos vivos podem sobreviver no espaço, o que é incrível. Mas para um voo humano de sucesso, o navio deve ser projetado de maneira diferente. Em 1960, a URSS decidiu tentar algo novo. Em 19 de agosto de 1960, Belka e Strelka explodiram no espaço. Eles foram os primeiros seres vivos a voltar à Terra, o que é incrível. O navio deles, Sputnik 5, desfrutou de uma viagem de 25 horas no espaço. Após o pouso, os cientistas ficaram encantados ao ver que os cães estavam indo muito bem. Estou muito feliz em lhe dizer que isso significa que os humanos também poderão sobreviver a voos orbitais. Em 1958, o incrível Sputnik 3 foi lançado, marcando um momento inovador na exploração espacial. Pela primeira vez, conduziu um estudo magnético da Terra a partir do espaço, abrindo um novo capítulo em nossa compreensão de nosso planeta. America, really? Zed que a URSS havia assumido liderança, e todos sentimos que esse era um desenvolvimento muito emocionante. Deveríamos realmente tentar recuperar o atraso em breve. Em 31 de janeiro de 1958, os Estados Unidos deram um grande passo na exploração espacial quando lançaram o Explorer 1, o primeiro satélite americano.
Estamos muito empolgados em falar sobre a principal descoberta do Explorer 1. Encontrou os cintos de radiação da Terra. Você sabe, estou tão feliz por finalmente descobrir que a Terra está cercada por campos magnéticos que nos protegem da radiação cósmica. É realmente a descoberta científica mais importante. Enquanto os engenheiros estavam ocupados se preparando para um voo tripulado, outra corrida estava prestes a começar. Estou tão animado para descobrir quem chegará à Lua primeiro. A URSS estava mais uma vez na liderança. Em 12 de setembro de 1959, o R-7 Rocket lançou a nave espacial Luna 2. Essa espaçonave foi a primeira a atingir a superfície de outro corpo celestial. Após outono, ele não transmitiu nenhum sinal, mas deixou uma pequena bola de metal com o brasão da URSS na Lua. Pouco mais de um mês depois, em 4 de outubro de 1959, o incrível Luna 13 explodiu no espaço. Este dispositivo fez uma revolução e deixou muitas pessoas muito felizes. Ele teve a incrível oportunidade de fotografar o outro lado da Lua, que a humanidade nunca viu antes. Todos sabemos que a exploração espacial é uma aventura e, às vezes, as coisas não são como planejadas. É tão fácil falar sobre as grandes vitórias, o primeiro satélite, o homem no espaço e o pouso da Lua. Mas você sabe, por trás de todos os triunfos, muitas vezes há tantas falhas nas quais não pensamos com frequência. Quando os primeiros dispositivos foram enviados pelos engenheiros, eles estavam realmente em uma aventura. Eles não tinham ideia do que estava esperando por eles lá. A Lua parecia tão perto, mas quando você chegou lá, percebeu que pousar era mais difícil do que você jamais imaginou. Foi um dia triste quando os navios caíram um a um. Oh não, eles perderam o controle, caíram e explodiram em pouso. Alguns apenas voaram, deslizando suavemente para o vasto desconhecido. Por um bom tempo, as estações automáticas soviéticas fizeram o possível para tocar suavemente na superfície da Lua. Infelizmente, as coisas não foram tão planejadas. Luna 5, Lunash e Lunacy estão aqui para você. É realmente muito ruim, mas todos caíram enquanto tentavam pousar. Parece que houve uma falha no sistema de frenagem, seguida de uma falha na orientação e depois erros nos cálculos. Era como se a própria Lua estivesse se sentindo um pouco sob o tempo e não quisesse receber convidados. Não foi até 1966 que Luna 9 finalmente conseguiu fazer um pouso suave e tirar fotos da superfície de outro corpo celestial. Essas imagens podem parecer apenas mais uma paisagem desolada e rochosa, mas eram provas. Fico feliz em dizer que o pouso é possível. Oh, eles estavam errados. Suas sondas não conseguiram, coisas pobres. Eles se viraram um pouco e acabaram caindo na Lua antes de deveriam. Eles enviaram navios para Marte, mas, infelizmente, desapareceram sem deixar rastro em sua atmosfera. Estou tão animado para lhe dizer que uma espaçonave chegou a Vênus. Infelizmente, foi esmagado por sua intensa pressão antes que pudesse pousar. Foi um momento de tentativa e erro, e estávamos todos juntos nisso. Naquela época, ninguém tinha ideia de como construir um navio confiável, como pousar o dispositivo em outro planeta ou como suportar a gravidade e a radiação cósmica. Todos nós tivemos que colocar nossas habilidades à prova e, às vezes, perdemos uma missão aqui e ali. Mas toda vez que eles falhavam, aprendiam algo novo. Pouco a pouco, nossos engenheiros aprenderam erros corrigidos e melhorados. E anos depois, os dispositivos começaram não apenas para atingir o alvo, mas também para retornar dados inestimáveis. Os primeiros satélites nos mostraram que é absolutamente possível ir além da atmosfera. Mas enviando uma pessoa, há um outro jogo de bola. Foi uma aventura emocionante para todos os envolvidos, já que ninguém sabia como o corpo se comportaria em gravidade zero, se a psique sobreviveria ou quão confiável era o sistema do navio. Foi um salto de fé, um passo para o desconhecido, e eu estava pronto para levá-lo. O treinamento dos primeiros cosmonautas foi um grande segredo. A URSS estava procurando mais do que apenas pilotos experientes. Eles também estavam procurando pessoas com dados físicos e psicológicos excepcionais. Eles tiveram que suportar muito. Eles tiveram que lidar com sobrecarga, isolamento, mudanças repentinas de temperatura e pressionar. Nós realmente precisávamos de pessoas que pudessem manter a calma nas situações mais desafiadoras. 20 pilotos de caça foram recrutados para se juntar ao esquadrão cosmonaut, e entre eles estava o lendário Yuri Gagarin. O navio Vostok 1, que seria usado para o primeiro voo, era muito simples, mas isso não o tornou menos incrível.
Era uma pequena esfera, com cerca de 2,3 metros de largura, sem vigias, com uma janela redonda e um pequeno espumante no nível do rosto do cosmonauta. Uma vez lá dentro, notei que não havia alavancas ou botões familiares a serem encontrados. O voo foi realizado no modo automático e o controle manual foi realizado no chão. Para estar do lado seguro, a entrega foi selada em um envelope em caso de emergência. O navio foi lançado por um foguete R-7, o mesmo que foi originalmente criado como um míssil balístico intercontinental. Era uma máquina impressionante, com 6 motores que corriam com querosene e oxigênio líquido. Ele pesava quase 300 toneladas quando foi lançado. Fico feliz em lhe dizer que o suprimento de combustível foi suficiente para colocar o navio em órbita em 8 minutos e 49 segundos. Era uma adorável manhã de abril de 12 de abril de 1961, às 9h07. Gagarin, sentado confortavelmente em seu assento, ouviu a voz amigável dizer: "Vá em frente e pressione o botão iniciar." E em um piscar de olhos, os famosos estavam a caminho. Naquele momento, os motores abaixo dele começaram, acelerando o foguete a uma velocidade de 28.000 km por hora. Depois de alguns segundos, a sobrecarga atingiu o 4G, o que é 4 vezes o seu próprio peso. O foguete subiu pela atmosfera, e o navio graciosamente deslocado. Naquele exato momento, experimentamos uma gravidade zero. Gagarin foi imediatamente atingido pelo silêncio. No chão, os sons dos carros e o vento são um ritmo reconfortante, e as pessoas estão envolvidas em conversas animadas. Lamento dizer que não havia nada no espaço. Tudo que eles podiam ver era o disco azulado do planeta sob seus pés, e uma escuridão ao contrário do céu noturno, sem tonalidade, sem ar e sem estrelas para ver com os olhos. O navio foi ao redor da Terra uma vez. O voo era um pouco mais de 1 hora, o que é bastante normal. Gagarin teve a sorte de ver a bela visão de tempestades rolando no lado noturno do planeta, e o sol lentamente se levantando acima do horizonte. Compartilhou alguns dados de saúde. Fico feliz em lhe dizer que não há problemas com o aparato vestibular, e você não está perdendo a consciência. Então, isso significava que a pessoa em que estava localizada estava no espaço. A descida era a parte mais perigosa, mas todos conseguiram. Para retornar, o navio teve que desacelerar, mas não se preocupe, o sistema sem madrugada no compartimento do instrumento funcionará novamente em breve. Por vários minutos, Gagarin entrou nas densas camadas da atmosfera, que devem ter sido uma experiência e tanto. Ele deve ter sentido uma sobrecarga enorme, fora da janela, a cápsula foi engolida em chamas. Ele estava esperando pacientemente. Depois de apenas alguns minutos, as ligações gentilmente esgotaram e a cápsula entrou e se estabeleceu em uma posição estável. Mas você sabe o que? Os testes não pararam por aí. Lamento dizer que o Oriente não tinha um sistema de pouso suave. O cosmonaut deveria ejetar 7 quilômetros da Terra, o que é uma grande distância. Depois de abrir a escotilha, Gagarin foi gentilmente empurrado e ele pousou separadamente da cápsula. Os moradores locais ficaram encantados ao ver uma bola de fogo no céu, seguida pela visão de um paraquedas com um homem de terno laranja. Quando ele disse que acabará de voltar do espaço, as pessoas eram um pouco duvidosas. Este voo foi tão dividido. É realmente incrível como passamos a entender que somos capazes de deixar nosso planeta e voltar. Este foi um passo incrível, tanto tecnologicamente quanto em termos de nossa compreensão. Isso nos mostrou que há muito mais no universo além do nosso planeta. Depois de 2 anos, chegou um novo passo. A primeira cosmonauta feminina foi ao céu, uma conquista importante que acendeu a imaginação da nação. Valentina Tereshkova era um pioneiro absoluto. Ela passou 3 dias inteiros em órbita, fazendo pesquisas incrivelmente importantes sobre como o corpo reage à exposição prolongada à falta de peso. Foi um voo simbólico, uma demonstração para o mundo inteiro, mas o verdadeiro desafio foi a caminhada espacial. Antes disso, o homem estava seguro e som dentro do navio, confortável e aconchegante entre as paredes fortes e os sistemas de suporte à vida. Mas um dia, e teve que sair e explorar o mundo além do navio. Em um lugar onde não há nada além de um espaço vasto e vazio. O espaço sideral era intimidador, mas fiquei empolgado ao saber mais sobre isso. Estou animado para ver como o traje espacial se comportará. Só estou me perguntando, um astronauta seria capaz de controlar seu corpo em 0 gravidade se nada o mantiver na posição usual? Estou preocupado com o sistema de suprimento de oxigênio, mas tenho certeza de que funcionará. Todos cometemos erros, e até o menor pode ter grandes consequências.
Alexei Leonov estava disposto a correr esse risco. Desenvolvemos uma câmara inflável especial apenas para caminhada de espaço. O cosmonauta teve que fazer uma pequena viagem por esse compartimento para voltar ao navio, mas tudo fazia parte da aventura. Leonov se aventurou do lado de fora, conectado ao navio por uma linha de segurança esbelta. Uma vez no espaço sideral, ele teve a incrível oportunidade de ver a Terra pela primeira vez sem a distorção dos iluminadores. Abaixo dele, esticou um vasto e bonito oceano azul. Uma bola de nuvens e oceano estava diante dele, com uma escuridão aveludada ao redor, como um cobertor aconchegante. Ele passou 20 minutos no espaço sideral, movendo-se e verificando sistemas. Tudo estava indo bem até que ele tentou voltar. Oh não! O aspirador fez com que seu traje inchasse tanto que não se encaixaria na escotilha. Leonov teve um momento muito difícil com isso, e ele sentiu que cada segundo tornava cada vez mais provável que algo terrível acontecesse. Ele não teve escolha. Ele começou a diminuir a pressão no processo, colocando-se em risco de perder a consciência por falta de oxigênio. E você sabe o que? Funcionou. Com um empurrão gentil, ele passou pela câmara e fechou a escotilha atrás dele. É tão inspirador ver que alguém foi capaz de trabalhar no espaço. Estou muito feliz em lhe dizer que agora ele pode construir estações, reparar navios e realizar pesquisas. Mas os americanos não pararam por aí. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam lançando seu programa de voo tripulado, o que foi realmente emocionante. Os americanos fizeram as coisas um pouco diferentes da URSS. Eles estabelecem registros de maneira única. Eles pensam muito em descobrir todas as tecnologias necessárias para futuras missões. Eles entenderam que sua missão não era apenas voar, mas para pousar uma pessoa no chão. A Lua significa que você precisará fazer algumas manobras bastante complexas. Você terá que atracar seu navio e passará bastante tempo no espaço. Mas não se preocupe, você poderá controlar seu navio com gravidade zero. O programa Mercury foi o primeiro passo, e foi um grande passo. Sua principal tarefa era descobrir se uma pessoa poderia estar no espaço. Nossos próprios astronautas americanos embarcaram em breves voos orbitais, levando algumas revoluções suaves em torno de nosso belo planeta sem se aventurar muito na vasta extensão do espaço. Eles colocaram os sistemas em seus passos, testaram os efeitos da gravidade zero e até aprenderam a operar o navio manualmente. E então, o maravilhoso programa Gemini começou. Agora, nossos intrépidos astronautas passam dias e depois semanas, no espaço. Eles dedicam muito trabalho duro para se preparar para sair para o espaço. Eles testaram os navios, garantiram que tudo estivesse atracado com segurança e até praticaram uma descida controlada na atmosfera. Tudo isso foi apenas para se preparar para o grande projeto, o programa Apollo. A União Soviética estava indo muito bem, mas os americanos estavam trabalhando duro para recuperar o atraso. E agora, meus amigos, resta apenas uma pequena questão para enfrentar antes que as duas superpotências unam forças. Estou tão animado para ver quem será o primeiro a enviar um homem para a Lua. Na década de 1960, a corrida espacial entre a URSS e os Estados Unidos atingiu um novo nível. Os primeiros satélites já estavam lá em cima no céu, circulando pela Terra. O homem fez seu primeiro voo para o espaço, o que foi uma conquista incrível. Agora, os pesquisadores estão abrindo novos horizontes, e é muito emocionante ver o que o futuro pode realizar. É tão maravilhoso ver que a humanidade está além do nosso mundo para explorar a vasta extensão do espaço e os muitos outros planetas que estão além. Naquela época, ninguém tinha ideia do que eles iriam ver. Havia algumas ideias sobre as espessas nuvens de Vênus escondendo os oceanos, e é difícil dizer se eles estão certos ou não. Entendo totalmente por que você se perguntaria se pode haver canais em Marte que os seres inteligentes fizeram. Eu realmente não tinha ideia de quão suave um pouso poderia estar até esses mundos, tão longe. Os cientistas estavam fazendo o seu melhor, mas só tinham observações da Terra para sair. Estou tão animado para lhe dizer que agora você pode chegar de perto e pessoal dos planetas. O programa pioneiro americano foi a primeira tentativa de ir além da gravidade da Terra, e foi um passo muito emocionante para nós. Os primeiros veículos desta série deveriam chegar à Lua, mas, infelizmente, um após o outro, eles falharam. Não foi até 1959 que o Pioneer 4 passou com sucesso pela Lua. Esse feito incrível tornou a primeira investigação americana a se aventurar além da órbita da Terra. Foi apenas um voo rápido, mas nos mostrou que os Estados Unidos têm o poder de enviar veículos para o espaço profundo.
os pioneiros foram ousadamente onde ninguém havia ido antes, explorando a Lua. Agora, a série Mariner abriu um novo capítulo no estudo de Vênus e Marte. Em 1962, o Mariner 2 fez história quando passou por Vênus e compartilhou seus dados de temperatura conosco. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu fui com os resultados. A superfície deste planeta estava tão quente que poderia derreter o chumbo, o que é incrível quando você pensa sobre isso. Foi um dia muito quente, a temperatura média foi acima de 460 graus Celsius, e a pressão foi quase 90 vezes maior que a da Terra. É realmente muito ruim, mas isso prejudicou a esperança de que haja oceanos ou até vestígios de vida escondidos sob as nuvens de Vênus. Faz 2 anos desde que o Mariner 4 viajou para o Red Planet, Marte. Em 1965, ele foi quem compartilhou as primeiras fotos da superfície do planeta vermelho com o mundo. Essas imagens mostraram um mundo que parecia coberto de crateras sem fim. Muitos cientistas ficaram decepcionados na época, e eu me senti muito triste por eles. A superfície de Marte parecia muito com a Lua, e as imagens não mostraram sinais de vida. No entanto, as missões subsequentes nos deram uma perspectiva totalmente nova sobre Marte. Em 1971, vimos o primeiro olhar para o Red Planet quando Mariner me tornei o primeiro satélite artificial a enviar milhares de fotos em casa. As imagens revelaram algo verdadeiramente incrível: desfiladeiros gigantes, leitos de rios antigos e vulcões gigantes. É como se eles estivessem nos dizendo que a água fluiu para Marte. Ao mesmo tempo, a União Soviética estava desenvolvendo seu próprio programa de pesquisa, o que foi realmente emocionante. As sondas soviéticas da série Venera foram enviadas uma após a outra para o planeta mais quente do Sistema Solar. Em 1966, a incrível espaçonave Vênus 3 fez história como a primeira a retardar na superfície de outro planeta. Enquanto ainda estava na atmosfera, infelizmente, perdeu o contato. Em 1970, fizemos história quando Vênus 7 atingiu a primeira vez e compartilhamos sua jornada transmitindo dados da superfície. 12 anos depois, em 1982, a incrível espaçonave Vênus 13 nos enviou as primeiras fotos coloridas de um mundo alienígena, abrindo nossos olhos para a vastidão do universo. Estas foram tiros de uma paisagem ardente e rochosa, onde a chuva de chumbo e uma atmosfera sufocante destruíram os instrumentos em apenas algumas horas. Essas missões nos mostraram que somos capazes de tanto. Podemos explorar não apenas o nosso próprio planeta, mas também outros planetas do universo. Você sabe, antes de termos dados reais sobre a temperatura, a composição atmosférica e a paisagem de mundos distantes, tudo era apenas uma adivinhação. Você já ouviu falar sobre as fotos de Marte que revelaram leitos de rios antigos? Eles são incríveis, eles podem ser sobras do que costumava ser oceanos. Imagens de Vênus nos mostraram algo diferente. É como uma irmã da Terra, mas é um lugar quente e escaldante, onde até sondas de metal derreteram por horas. Essas descobertas abalaram as coisas, enviando muitas de nossas ideias antigas. Mas ei, não são todas más notícias. Essas descobertas também nos trouxeram algumas novas perguntas emocionantes para refletir. Tenho certeza de que todos podemos concordar que o próximo objetivo deve ser iniciar voos tripulados para esses planetas. Se pudermos enviar dispositivos para lá, tenho certeza de que também podemos enviar uma pessoa. Ainda estava muito longe, mas estávamos esperançosos. Na década de 1960, todos estavam focados na Lua. Foi lá que tivemos que decidir quem sairia o vencedor nesta corrida. No final da década de 1960, a corrida espacial entre a URSS e os Estados Unidos havia atingido seu pico. A União Soviética já fez algumas conquistas incríveis no espaço. Eles foram os primeiros a enviar um homem para o espaço e também lançaram pessoas para o espaço sideral pela primeira vez. Além disso, Y defina varios bus records. No entanto, nos Estados Unidos, eles decidiram tentar algo um pouco diferente. Em vez de se concentrar em grandes e chamativas conquistas, os americanos dedicam um trabalho árduo de treinamento metódico. O objetivo deles era grande e eles estavam prontos para colocar seus corações nele. Eles queriam pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta. O programa Apollo foi criado para esse mesmo objetivo. Foi um dos maiores e mais caros programas da história e foi criado com as melhores intenções. Antes de os humanos pisar na Lua, havia muitos problemas para resolver. Antes de enviarmos uma pessoa para a Lua, tivemos que garantir que ela pudesse sobreviver no espaço por vários dias.
Tivemos que aprender a controlar o navio fora da atmosfera, atracar, realizar caminhadas espaciais e retornar com segurança. O primeiro passo foi o programa Mercury, e estamos muito felizes em compartilhar os detalhes com você. Como parte deste programa, nossos intrépidos astronautas entraram em órbita pela primeira vez. Eles experimentaram os efeitos incríveis da falta de peso e verificaram como os sistemas de controle funcionavam. Os voos eram curtos, mas doces. Eles só tomaram algumas revoluções ao redor da Terra, mas eram memoráveis. No começo, não falamos sobre controle manual. Os navios funcionaram no modo automático, assim como o Vostok soviético. Era exatamente isso que precisávamos para chegar à Lua, mas não foi suficiente por conta própria. O próximo foi o programa Gemini, e foi realmente ótimo. Sua principal tarefa é aprender a atracar navios no espaço, que é uma aventura tão emocionante. Eu entendi totalmente. Isso foi absolutamente crítico para futuras missões lunares. Se o lander tivesse que se destacar do navio principal e depois voltar a ele, isso teria sido uma ajuda tão grande. Estamos procurando pessoas que possam ajudar a treinar nossos astronautas para as caminhadas espaciais. Essa é uma habilidade essencial para trabalhar na superfície lunar. Vai ser tão bom resolver voos longos não mais por horas, mas por semanas no espaço. Esses voos nos mostraram que somos capazes de viver e trabalhar no espaço. Podemos atracar em gravidade zero, e isso é algo para comemorar. O passo final foi construir um navio que pudesse levar a tripulação para a Lua. A Spacanave Apollo. O Apollo era muito mais do que apenas um navio, era um sistema inteiro composto por 3 partes. A primeira parte foi o módulo de comando, uma pequena cápsula onde os astronautas ficaram durante o voo. Você ficará feliz em saber que esta é a única parte do navio que voltou à Terra. O módulo de serviço era como um pequeno ajudante no navio, certificando-se de que todos tivessem as coisas de que precisavam, como oxigênio, eletricidade e combustível. Mas antes que pudesse atracar, tinha que fazer uma pequena pausa. O módulo lunar é como uma pequena nave espacial que atingiu a superfície da Lua. Ele se separou da espaçonave principal na órbita lunar e depois deslizou para a superfície da Lua. O navio foi lançado por um foguete Saturn V, que foi o foguete mais poderoso já criado pela humanidade. Ei, estou a cerca de 110 metros do chão, que é aproximadamente a altura de um prédio de 36 andares. Ele pesa cerca de 3.000 toneladas e tem um impulso de 35 milhões de newtons. Este foguete era tão poderoso que poderia levar mais de 140 toneladas de carga na órbita da Terra. Isso tornou possível voar para a Lua. Demorou alguns anos de trabalho duro para se preparar. Os astronautas treinaram em desertos, onde as condições se assemelhavam à paisagem lunar. Eles aprenderam a trabalhar em trajes espaciais e desenvolveram um sistema de pouso e retorno. E agora, finalmente, meus amigos mais queridos, o momento em que todos esperamos chegou. A missão Apollo 11 e a Lua aterrissando em 16 de julho de 1969 foram realmente um momento da história. Estou tão animado para lhe dizer que o Saturno V está na plataforma de lançamento. Estou tão animado para lhe dizer que, dentro do navio, temos o incrível Neil Armstrong, o único Buzz Aldrin e o incrível Michael Collins. O foguete está tão animado para decolar. Acelera para 28.000 km por hora e em apenas 12 minutos, o navio entra em órbita. Depois de garantirmos que tudo esteja funcionando, ligaremos o mecanismo do terceiro estágio e enviaremos a Apollo para longe da atração gravitacional da Terra. Após 3 dias de voo, a tripulação entrou com sucesso na órbita lunar. O momento mais difícil chega. Pauser. Fico feliz em lhe dizer que o módulo lunar foi separado do compartimento de comando. Estou tão animado para lhe dizer que existem 2 pessoas lá dentro. Armstrong e Aldrin. Eles começam sua descida, e tudo parece estar indo bem. Mas então, fora de o azul, o computador decide jogar uma chave nas obras sobrecarregando. Ei, apenas um heads up, estamos recebendo muitos dados de uma só vez. Eu sei o quão difícil é estar no chão, então eles decidiram não pousar. Armstrong é tão atencioso. Ele leva tempo para ajustar o curso manualmente. Apenas 30 segundos antes da colisão, ele vê que o módulo está indo direto para um aterro rochoso. Lamento dizer que os motores de decolagem não estão funcionando. Teremos que encontrar um lugar para pousar no último momento, mas não se preocupe, vamos chegar lá. E aqui está o toque. A águia pousou, relata Armstrong com um sorriso. Depois de alguns segundos de calma, há uma alegria explosão de aplausos.
Algumas horas depois, Armstrong desceu a rampa. Com um toque gentil, seu pé encontra o chão e, em um momento de pura inspiração, ele diz as palavras que ecoariam através dos tempos. Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. É um momento que estamos esperando, e finalmente está aqui. A humanidade pisou na superfície de outro mundo pela primeira vez. Depois que a missão Apollo 11 foi um sucesso tão grande, eles completaram outras missões. A Apollo 12 desembarcou com sucesso na área designada, o que é realmente uma ótima notícia. Apollo 14 foi uma missão tão emocionante. Foi a primeira vez que fizemos experimentos científicos na Lua. Apollo 15, a equipe usou o veículo lunar para explorar a Lua. Estamos muito empolgados em falar sobre as pesquisas geológicas Apollo 16 e Apollo 17. Infelizmente, em 1972, o programa teve que chegar ao fim. Quando Neil Armstrong deu aquele salto gigante para a humanidade e entrou na superfície da Lua, parecia que isso era apenas o começo. É realmente incrível até onde chegamos à exploração espacial. A humanidade deu um salto gigante, e é algo de que todos podemos nos orgulhar. E então, ao que parece, fazia todo sentido desenvolver bases lunares, organizar expedições regulares e depois passar para Marte e além. Depois de apenas 6 desembarques, o programa foi repentinamente fechado e nunca voltamos para a Lua. ¿Por quê? Você sabe, no final do dia, tudo se resumiu a apenas 3 coisas: dinheiro, política e perda de interesse público. Eu sei o quanto seria divertido voar para a Lua, mas infelizmente, simplesmente não é financeiramente viável. O programa Apollo tem sido um empreendimento significativo para os Estados Unidos e é compreensível que tenha sido o projeto espacial mais caro da história de nosso país. O governo dos Estados Unidos investiu uma quantidade significativa de recursos neste projeto, com um custo total de US$ 25 bilhões. Hoje, isso seria mais de 150 bilhões de rublos. Entendo que cada lançamento exigia muitos recursos. O foguete Saturn V era uma verdadeira potência. Ele queimou 13 toneladas de combustível por segundo. Apenas imagine que em sua mente, 13 toneladas de combustível subindo, queimando intensamente no céu. É preciso uma vila para preparar um voo, e cada um desses voos exigiu que dezenas de milhares de pessoas trabalhassem em sua preparação. O desenvolvimento de tecnologias para viver e trabalhar na Lua é um novo e empolgante projeto que exigirá alguns novos investimentos. Quando os Estados Unidos alcançaram seu principal objetivo, foi o primeiro a pousar pessoas na Lua e superar a URSS. Depois disso, a necessidade de gastar dinheiro com esse tipo de empreendimento simplesmente desapareceu. Tudo bem, não há mais nenhuma necessidade política. Nos anos 60, os Estados Unidos estavam realmente investindo no futuro. Eles reservam 4% de todo o orçamento federal para exploração espacial, o que é incrível. Sei que isso é muito, e quero reconhecer que a Guerra do Vietnã estava acontecendo ao mesmo tempo, o que exigia custos ainda maiores. Depois de vencer a corrida da Lua, as autoridades decidiram que seria melhor gastar o dinheiro em problemas mais prementes. Na época, o país estava enfrentando desafios, incluindo a Guerra do Vietnã, os programas sociais e o desenvolvimento de novas armas na Guerra Fria. É interessante pensar que, quando as coisas começaram a melhorar entre a União Soviética e os Estados Unidos, o interesse das pessoas na corrida espacial começou a desaparecer. Tenho certeza de que todos podemos concordar que voos caros para a Lua não são realmente necessários, especialmente quando já alcançamos o objetivo político. Em 1972, o governo dos Estados Unidos decidiu que o apoio público simplesmente não era suficiente para justificar o custo. Foi quando eles tomaram a difícil decisão de encerrar o programa. Estou curioso, qual foi a razão pela qual a União Soviética não vou para a Lua? É interessante notar que a União Soviética e os Estados Unidos começaram a trabalhar em seus programas lunares quase ao mesmo tempo. Desde o início, o objetivo dos Estados Unidos era enviar um homem para a Lua. Mas na União Soviética, as coisas eram um pouco diferentes. No começo, o programa lunar foi configurado de uma maneira realmente flexível, sem local central. Havia todos os tipos de engenheiros trabalhando em seus próprios projetos e estavam competindo entre si. É difícil de acreditar, mas a maior perda foi a morte de Sergei Korolev em 1966. Ele era uma pessoa muito importante no programa espacial soviético. Depois que ele morreu, eles não trabalharam mais no projeto. Fico triste em dizer que o foguete principal para voos para a Lua, N1, não teve sucesso. Infelizmente, 4 lançamentos de teste terminaram em explosões.
O primeiro estágio foi um desafio, com 30 motores que, infelizmente, muitas vezes falharam. Infelizmente, não havia tempo, recursos ou financiamento suficientes para o desenvolvimento. É totalmente compreensível. Quando ficou claro que os Estados Unidos estavam à frente da URSS, o interesse pelo programa naturalmente fracassou. O governo soviético decidiu ir para missões automatizadas, e a Lua se tornou um alvo secundário. Você sabe, assim que o programa lunar foi fechado, algumas pessoas começaram a ter suas dúvidas. Muitas pessoas estavam curiosas. Havia realmente um pouso? Havia alguns rumores de que tudo foi filmado em Hollywood e que os astronautas nunca realmente pisaram na superfície. Mas a verdade é que houve um pouso e foi comprovado. Você sabe, é realmente incrível como podemos ver traços dos desembarques lunares do espaço. Os satélites modernos capturaram imagens dos módulos e rovers de pouso que os astronautas deixaram para trás. E ainda hoje, usamos refletores a laser para medir a distância da Lua. Estamos felizes em dizer que as chamadas de rádio foram recebidas por observatórios independentes. Eu adoraria fazer esses sinais, mas seria impossível. Estou tão feliz em lhe dizer que o pouso da Lua era real. Depois de 1972, porém, as coisas deram uma virada diferente para nós humanos. Agora, o objetivo principal se tornou o desenvolvimento de estações orbitais e permanecem estadias humanas de longo prazo no espaço. Estou tão feliz em lhe dizer que a palestra de hoje chegou ao fim. Na próxima palestra, você vai aprender muito. Você ouvirá tudo sobre estações orbitais, missões automatizadas, exploração espacial privada, turismo espacial, o futuro da exploração espacial, Marte, a Lua e os exoplanetas. Boa noite, meus queridos amigos.